começa mais uma Ana Kaline Entrevista e o assunto dessa semana é sensacional. A gente vai falar com uma especialista em programação neurolinguística que trabalha com a autoestima da pessoa, né? A questão da autoestima, insegurança e também de casos pitorescos que aconteceram em relacionamentos virtuais. Eu vou conversar com a psicoterapeuta Adriana Weitzel. Tudo bem, Adri? Oi, Ana, tudo bem? Prazer enorme estar aqui. Tudo bem, gente? Estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Ai, que bom. Vamos começar falando sobre um pouquinho da sua vida. Você nasceu em Petrópolis. Viveu até que idade lá? Olha, eu vivi até, acho que 34 anos eu vivi em Petrópolis. A maior parte da minha vida eu vivi em Petrópolis. Já Quer entreguei um dizer, você pouco da minha estudou idade. lá. Eu fiz tudo lá. Nasci, fui criada, estudei. Petrópolis é uma cidade linda, né? Pena que Maravilhosa. aconteceram essas questões aí, mas estamos nos recuperando. E como é que foi tua infância? A infância foi boa, né? A infância do interior. A gente brincava na rua, né? Então, eu brincava na rua, jogava bola na rua. Tive uma infância muito boa, muito próxima da família, com muitas crianças, não era só videogame, então eu tinha muita atividade física, esporte, eu gostava muito de jogar futebol. Foi ótima a minha infância. Família grande, Adri? Curiosidades sobre mim, tipo assim, a É. pessoa que jogava futebol, que queria ser jogadora de futebol, é um fato. Tua Minha família é família, grande? da parte da minha mãe, é grande, da parte do meu pai, não. Você tem irmãos? Não. Você é filha única? Sou filha única, só tenho os adotados pelo mundo. Meus pais iam adotando meus amigos todos, né? Assim. O que seus pais faziam lá em Petrópolis? Meu pai era funcionário público, minha mãe trabalhava com beleza, né? Unha, cabelo, essas coisas. Ela deixava as mulheres mais bonitas. Você falou que queria ser jogadora de futebol, mas foi a única coisa que você quis ser quando na juventude ou você pensou em outras coisas? Olha, quando eu era pequena, acho que a primeira grande paixão era futebol mesmo. Eu queria ser jogadora de futebol, mas como eu morava em Petrópolis, aí só tinha time no Rio, meu pai não deixou eu ir. Teve, né, uma oportunidade do Vasco, não o Vasco, né, mas enfim, aí teve a oportunidade, mas não dava, eu era novinha e tudo mais, aí não rolou. E depois acho que eu quis ser o quê? Acho que eu queria ser missionária também, gostava de ajudar as pessoas com a igreja, tipo, né, as coisas assim que hoje não faria sentido, apesar que eu acho que eu levo, assim, uma palavra de conforto para muitas pessoas, né. Então O que eu vejo. aconteceu se desviar de caminho para psicoterapia? Então, né, na verdade, aí eu fui fazer a formação, minha formação acadêmica é de administração, e nada a ver, né? Mas eu não me sentia, assim, realizada, faltava alguma coisa, sabe, Ana? Quando falta alguma coisa, que eu falava, putz, eu gosto de lidar com números, eu gostava de lidar com dinheiro, sempre gostei. Ajudava as pessoas com as finanças pessoais, porém me faltava uma coisa. E aí, quando eu passei por um processo de terapia, né, eu fui descobrir que a parte que mais assim, me faltava, que não estava realizada, era essa parte profissional. Aí eu fui olhar para isso, aí eu fui descobrindo, e era uma coisa que eu sempre fiz, mas nunca vi como uma profissão. E a maioria dos nossos dons, né, ou das nossas habilidades, são esses pontos. A gente faz tão bem e faz sempre, e que a gente faz de graça, e a gente não vê aquilo como uma profissão. Eu Como é que você sempre escutei as minhas amigas. e como é que você foi fazer? Você foi fazer terapia por quê? Quais foram as causas da busca pela terapia? O dedo podre, né? Problema de relacionamento. Problema de relacionamento. Tipo assim, caraca, estava errado, estava errado, estava errado, não é possível. Aí eu fui procurar por um assunto que às vezes é isso que acontece na terapia, a pessoa vem buscar a gente por um assunto que está mais latente, né, algo que ela consegue perceber, mas geralmente as causas da insatisfação são outras, né, como no meu caso, quando eu fui trabalhando ali, eu fui percebendo que era questão, não era o relacionamento, era a falta da realização do trabalho, que tem a ver comigo, com a minha questão da minha autoestima, do meu lugar no mundo, meu papel na sociedade, enfim, que também influenciava no relacionamento.
Influenciava também no comportamento, no seu comportamento? Sim, eu acho que o comportamento, né, como diz na PNL, nos níveis da pirâmide neurológica, o comportamento seria o segundo degrau e o nível de identidade é lá no topo da pirâmide. Hum, Todos os meus comportamentos são influenciados por quem eu sou ou por quem eu penso que sou, né? Então, a gente acaba tendo os comportamentos congruentes com isso. Por isso que a gente trabalha muitas questões da pessoa falar assim: "Ah, eu sou ansiosa, eu sou, nervosa". Então, se eu repito e falo isso nesse nível da identidade, eu vou ter comportamentos de ansiedade, de nervoso. Então, é algo que a gente, na programação neurolinguística, a gente já começa a alterar justamente na fala. Então, a pessoa sente ansiedade, a pessoa está, né, com ansiedade, não que a pessoa é. Uhum. Quer dizer, não é é o estar e é o momento que influencia. Mas por que a programação neurolinguística? Então, eu tinha procurado eu sempre fui biblioteira, né? Nessa questão do conhecimento, do autoconhecimento e tal, eu sempre procurava saber, queria entender. E eu fui fazendo o processo e calhou de eu realmente conversar com um rapaz que foi o meu terapeuta, e eu gostei da linha que ele estava falando, eu comecei a ver as lives dele, e eu gostei do que ele estava falando, do jeito que ele estava falando. E eu falei: "Ah, vou testar para fazer, para ver como era", né. E era até um processo de coach com PNL, com hipnose, e eu experimentei enquanto cliente, enquanto paciente. E aí eu vi a transformação que causou em mim de uma forma rápida. E aí eu falei: "Cara, é isso que eu quero fazer, quero ajudar as pessoas com isso", porque aí eu fiquei apaixonada pelo processo, pelas ferramentas também. Você foi estudar. Aí eu fui fazer as formações, aí fiz a primeira formação de coach com PNL, a formação internacional de PNL, fiz master de PNL, hipnose, enfim, aí fui estudando essa linha que eu achei muito interessante. E aí depois fui estudando outras questões também da mente humana, né, porque eu gosto muito de entender como é que a nossa cabeça funciona. Quando as pessoas falam em hipnose, a gente vê muita hipnose filme, né? A hipnose Sim. cinematográfica, o pêndulo, você está dormindo. Não é bem isso, né? Existe essa, mas essa que você trabalha não é com esse foco, nesse estilo. Então, Ana, tem os tipos de terapia. Tem a terapia de comando direto, que é essa da hipnose de palco, que a gente chama, que a pessoa vira e fala, ó, dorme, né? A pessoa manda um comando direto e a pessoa dorme, ou a pessoa imita uma galinha, ou a pessoa come uma coisa e acha que esquenta, né, por exemplo. Então, a gente brinca um pouco com o cérebro da pessoa. Mas Freud, nos estudos lá, quando ele foi ver que ele falou, ah, não, hipnose não funciona, ele estava se referindo a esse tipo de hipnose, do comando direto. Porque nem todas as pessoas elas estão abertas ou são suscetíveis, entre aspas, para esse tipo de hipnose. A hipnose que eu trabalho é a hipnose ericksoniana, então é uma hipnose da conversa. A gente vai fazer assim algo que vai falar com o teu inconsciente através do diálogo. Então, eu vou literalmente indo ali, persuadindo você para encontrar o caminho que existe aí dentro. Por exemplo, a pessoa procura: "Ah, eu tenho ansiedade. Ah, eu não tenho autoconfiança". Então a gente vai lá buscar esses recursos inconscientemente que existem dentro da pessoa, mas ela ainda não está reconhecendo, não está associando. Então a gente vai buscar esses caminhos através da comunicação que vai se criando sugestões para o inconsciente. Olha que interessante. Mas, Dri, tem pessoas que são assim, por exemplo, mais reticentes, né? Aquelas que vão buscar uma ajuda, mas de certa forma são mais difíceis de trabalhar por não ter essa coisa do aceitar tanto a metodologia. Existe isso? Olha, Ana, a pessoa, eu sempre pergunto, né? Às vezes vem uma indicação, ah, minha filha quer fazer hipnose, é meu amigo, minha esposa. Eu sempre pergunto assim: a pessoa quer? Você quer realmente fazer? Ah, eu quero fazer. Então a gente pode dar continuidade no processo. Agora, se a pessoa ela, às vezes não está certa que ela quer, se ela não está aberta,
não funciona, a gente não consegue ter assim uma efetividade maior. A primeira coisa da terapia, a pessoa precisa estar aberta para fazer. É aquela coisa do querer, né? Que nem parar de fumar. Se você não quiser parar de fumar, você não Isso. para. Qual foi o seu primeiro caso clínico? Sua primeira cliente, seu primeiro cliente? Nossa, caramba, hein? Porque eu atendi. Primeiro a gente faz os atendimentos assim no próprio instituto. A gente aprendia as técnicas e fazia ali a prática, o que era maravilhoso, porque às vezes as pessoas falam: eu conheço o PNL, mas ela só leu. E, cara, só lendo você não conhece a PNL, você precisa experimentar. É totalmente diferente o processo quando você passa por ele do que quando você só lê, entende? Então eu comecei a aplicar primeiro nos amigos, nas pessoas mais próximas, que tinham algumas questões e eu comecei a fazer com eles para treinar. E eu fiz vários atendimentos assim, gratuitos, porque eu ainda não me sentia segura e eu queria ajudar as pessoas e eu queria treinar, então comecei mesmo com as pessoas mais próximas, ajudando elas com algumas questões, às vezes problema de alergia, eu ajudei também, a gente trabalhei com algumas pessoas, às vezes, ter questões de ansiedade, né? Ansiedade desde o início já, também. Mas alergia, como assim? Alergia é uma coisa médica, ou não Então, necessariamente? mas é assim, tem Ah, umas das ferramentas, né, que a gente tem na PNL, na hipnose, que é a comunicação com os sintomas. É uma das. Então, você vai entrar em contato com essa parte sua que está produzindo essa alergia. Porque imagina que o nosso corpo inconscientemente se organiza, né? As células, né? A gente pisca quantas vezes, nem sabe quantas vezes a gente piscou, mas está tudo ali inconscientemente organizado. E de alguma forma, o nosso organismo ele entende que para identificar que é uma alergia, ele acha que aquilo é uma ameaça. Então ele organiza todo o sistema imunológico para atacar aquilo. E muitas vezes quando a pessoa tem alergia de manga, alergia a leite ou seja o que for, é porque o nosso organismo ele está entendendo que aquilo é uma ameaça. Ele aprendeu em algum ponto que aquilo era uma ameaça. Então a gente vai trabalhar com a mente para dizer que, olha, aquilo está tudo bem e você não precisa ficar nesse processo. Outras questões de alergia, de coceira, essas coisas quando a pessoa às vezes está muito nervosa, né? O estresse faz isso, né? Faz a pessoa ficar com coceiras e tal. Então a gente vai e trabalha essa parte da emoção, da mente, para dizer para o sistema imunológico que está tudo bem. Lógico, isso não invalida um acompanhamento médico, né? claro. A gente faz esse trabalho sempre paralelo, mas é para potencializar o estado de saúde e bem-estar da pessoa. Quer dizer, alergias podem ser causadas por coisas emocionais. Sim, se você perceber, por exemplo, o estresse causa alergia, queda de cabelo, candidíase, né? Uhum. A mulher ela fica extremamente, às vezes, ali ácida, né? Digamos assim, fica com aquela coceira, com aquela coisa. E se você observar o quadro da pessoa, ela teve problemas antes, picos de estresse, aborrecimentos, ansiedades, enfim. E o nosso corpo ele somatiza todas essas questões das nossas emoções. Nossa, então eu estou danada, porque eu tenho alergia a tudo. Não, então, mas tem formas de você poder cuidar disso a partir de agora, tá vendo? É bom que você já sabe. E como é que O que você essa parte sua está querendo te dizer quando ela vem É, trazer uma alergia para você. Sempre tem um recado, alguma coisa para a gente olhar. é complicado. Essa coisa de somatizar é verdade. Eu tive um descolamento agudo de retina por causa de estresse, Sim, e aí né? o organismo ele joga em lugares, às vezes, que vão ser menos danosos, digamos assim. É E a gente tem, às complicado vezes, isso. estoura uma veinha do olho, né? Aí a pessoa tem aquela questão, aí às vezes é coceira. Então, acontece, porque é melhor do que a pessoa ter um infarto, né? Então, Com certeza. o corpo vai soltando, mas a gente sempre somatiza as questões das emoções. O E corpo está como é que, ligado com tudo. e como é que você mensura os resultados de tudo isso? Então, a Que a gente vai pessoa já para. está apta a sair, aquela coisa da alta, né? Vamos falar da Então, alta.
Eu não dou alta, né, porque a alta é o médico, só o médico pode dar alta. Então, a gente faz o seguinte, eu converso com o cliente, primeiro a gente alinha quais são as expectativas que ele está buscando naquelas sessões. O que que ele quer? Ah, a pessoa quer isso, isso e isso. Ok, então a gente vai buscar isso. A terapia breve ela é mais objetiva, específica. Então, a gente não vai ficar trabalhando todas as questões que aconteceram na infância da pessoa. Não, a gente pode passar por lá para colher aquela informação que é importante. A gente não fica lá falando do problema, a gente busca criar a solução. Então a pessoa traz dores, né, questões, problemas, e a gente busca resolver isso. Mas você sabe que é tão engraçado, Ana, que às vezes a pessoa ela começa a fazer o processo, por exemplo, ela faz 8 sessões, 10 sessões, e aí chega num ponto que ela já nem lembrava que ela tinha aquilo lá. Ela já está tão bem, já resolveu, que ela fala, eu falo, você lembra que você tinha isso, isso, isso? A pessoa, nossa, pior que era, eu estava assim, agora, tipo, ela mesmo já vai se sentindo tão bem que ela vai se percebendo uma outra pessoa. Então a gente sempre faz esse comparativo, alinha as expectativas, os objetivos que a pessoa quer e vai percebendo a mudança no dia a dia, na forma da pessoa pensar. E eu também vou mostrando para ela, você lembra que você procurou, você estava assim, assim, assim? Olha agora como é que você conseguiu, olha agora o que você conquistou. Se dê alguma recompensa por cada vitória que a gente vai conseguindo no processo, né? Você tem como um dos focos principais assim no seu trabalho buscar formas de recuperar a autoestima, principalmente das mulheres. Como é que você chegou nesse público-alvo? Olha, eu acho que era o público que eu estava mais acostumada a trabalhar, a falar. Apesar que hoje em dia eu tenho trabalhado até com mais homens e eu gosto bastante. É diferente, né? Os homens são muito mais específicos, assim, diretos. Então é interessante. Mas eu comecei mesmo, meu trabalho durante toda a vida tem sido mais com mulheres. Talvez também pelo meu próprio processo, né? Pela minha própria experiência, pela minha vivência, e também porque a mulher é que mais procura, né, a mulher é que mais procura esse tipo de ajuda. Muitos homens ainda têm preconceito: "Ah, não, eu não sou maluco, eu não preciso, isso é frescura", né. Ainda tem alguns tipos de preconceito. Difere o atendimento para mulher e para homem, não? Ou você usa as mesmas ferramentas? As mesmas ferramentas, mas a comunicação é um pouco diferente, porque o homem, ele muitas vezes, né, não vou dizer o homem, porque tem perfis, às vezes, que a mulher tem um perfil um pouco, né, o que a gente julga de ser masculino. Mas, geralmente, né, com homens, a gente pode falar de uma forma mais direta. Com as mulheres, né, não todas, mas algumas, a gente precisa ir trabalhando mais, porque vai numa camada mais sensível, digamos assim. Foi a partir daí que surgiu a comunidade Mulheres Incríveis, com esse trabalho? Então, Envolveu mais mulheres? surgiu porque eu criei, né, eu comecei a divulgar meu trabalho no Instagram, e eu fazia muitas lives, eu já faço live tem 2 ou 3 anos, e muitas mulheres vinham nas lives. Muitas mulheres acompanhavam as lives e, especialmente, o público LGBT. Então, eu vinha trabalhando e elas é que mais entravam e chamavam as amigas e tudo mais. Então era tipo assim, putz, tinha, sei lá, 20 pessoas na live, uma era homem, no máximo, 2, o resto eram todas mulheres. Então eu fui direcionando o trabalho também pela procura mais para mulheres. E aí eu criei a comunidade, né, as Mulheres Incríveis, que foi um trabalho muito legal que a gente teve, foi 1 ano e pouco de trabalho, para que quem quisesse, né, ter um acompanhamento em grupo junto comigo, né, que era um grupo fechado no Facebook, a gente tinha reuniões, assim, encontros, né, uma vez por semana, para trabalhar essa parte da autoestima, da autoconfiança, só que de uma forma mais profunda do que no Instagram, né? No Instagram a gente não consegue. Você notou que os problemas eram semelhantes? As pessoas buscavam praticamente a mesma coisa quando iam atrás dessa ajuda? Então, é curioso isso, né? Porque quando a gente se forma, a gente sai das formações com 50.000 ferramentas. Aí, Uhum. caraca, e agora, né? O que eu vou fazer com isso? E esse é um dos maiores problemas, Ana, dos terapeutas, que não conseguem, às vezes, ter sucesso, não conseguem serem conhecidos. Eles são muito bons,
mas as pessoas não conhecem. Ou eles começam e têm muitas dúvidas, e eles acabam fazendo outro curso, outro curso, outro curso, e ficam presos nesse lugar. Então, o que acontece? Eu fui percebendo, ao longo dos atendimentos, que tinha um padrão por trás, um padrão de problema, de forma de pensar, por trás de uma pessoa que me reclamava de ansiedade, que me reclamava de baixa autoconfiança, de baixa autoestima. Então eu fui criando um método próprio de trabalho em que eu reunia algumas ferramentas, uma primeira para a primeira sessão, para a segunda, para a terceira, para a quarta, para a quinta. Então eu fui criando meu próprio método junto com a hipnose. Eu sempre trabalho com a hipnose, porque eu acho que a hipnose é o que faz a chavinha virar mesmo. Então eu trabalho o teu consciente, a gente vai conversar lá na sessão durante 1 hora, quebrando as crenças, e mais a reprogramação mental. Aí eu fui criando essa forma, porque tem um padrão por trás de cada reclamação das pessoas, Olha que coisa curiosamente. interessante, né? Você falou do público LGBT. A gente nota que, com o passar do tempo, esse grupo, né, começou a se expor mais, começou a falar mais, começou a expor mais as questões de preconceito, assumir relacionamentos. As questões que são colocadas vão por esse caminho, né? Quando a gente fala de um público LGBT, que procura uma terapia e Uhum. muitas vezes até tem vergonha também, até de Sim, assumir a própria sexualidade, sim. né? Sim, mas por que que elas me procuravam? Porque eu sou Hum, lésbica, sou casada, então, uhum. tipo, A eu acabei. confiança, né? Elas se sentiam representadas. Então, elas olhavam e falavam: Nossa, ela vai me entender. Ela me entende. Então, o que que aconteceu? Muitas acabaram uma falando com a outra e foi assim. Eu fui atendendo a maioria das pessoas LGBT, né? Mas, Na... Diga. pode falar, pode falar, pode falar. Não, Diga, atendo héteros, mulheres, claro. homens, enfim, trans, eu atendo pessoas. Mas acabou que muita da procura foi de lésbicas, pela minha própria vivência, pela minha experiência, pelo que eu passei. E as questões são, realmente, algumas é de se assumir para a família, como lidar com isso, como lidar com essa exposição, com a parte social, e outras de relacionamento. A pessoa acha assim, relacionamento entre mulheres deve ser mais fácil, né? Não, Não, não relacionamento é. é difícil de qualquer forma, né? Entre É, casais, héteros é. e homossexuais. Mas sabe a Está falando de diferença, Ana? pessoa. Mas você Hum, sabe a diferença? hum, Por exemplo, os casais héteros, eles têm onde olhar, eles têm uma referência. Então, se você olha, quando a gente é pequena, a gente já tem referências de casais. Casais héteros, casais que se casaram, formaram família e trabalharam na mesma empresa. Tem aquela vida. Então, a gente tem várias referências. Agora, poucas são as referências LGBT. São muito poucas. E as pessoas, elas se sentem tipo assim: "E agora? O que que eu vou fazer? Como é que funciona esse negócio de um relacionamento?" Porque quando eu estou lidando com 2 mulheres, tem peculiaridades diferentes do que se sim. fosse com um homem ou uma mulher. Então, acho que os problemas maiores dos relacionamentos LGBT é essa falta dessa, representatividade, tanto na mídia, que agora que está começando, quanto da gente não ter uma referência, mesmo de relacionamentos, porque muitos não eram, assim, expostos, né. Eles tinham relacionamentos de anos, mas ninguém conhecia. Então acho que esse era uma das questões que criam até hoje problemas e problemas, assim, às vezes, de falta de alinhar expectativas. E eu comecei a falar sobre relacionamento e falar e responder as perguntas delas, então foi trazendo essa identificação também. E vai vendo Sofreu que é muito? tudo igual, né, no caso. Sim, claro. Você sofreu muito preconceito? Olha, eu tive algumas questões, porque eu era da igreja, né. Vou falar a minha vida assim, tipo Nossa, a igreja sim, então aquela coisa, né? então você imagina, Ana, eu da igreja, de uma cidade pequena, como eu ia ser lésbica? Tipo, e agora? Então, durante muitos anos, eu fui trabalhando a parte da minha fé, eu tive que desconstruir muitas ideias para que eu pudesse me entender, me assumir, chegar ao ponto de me assumir. Então, quando eu cheguei a me casar,
eu falei, cara, e agora? Eu posto a foto do casamento ou não na rede social? Por quê? Porque eu ficava pensando naquele grupo, eu já nem morava mais em Petrópolis, já morava em São Paulo. E eu ficava pensando naquele grupo de pessoas, como assim? Porque minha mãe mora lá, vão falar alguma coisa com a minha mãe. E minha mãe teve muita dificuldade de me aceitar por causa da igreja, né? Meu pai foi de boa, meu pai já sabia de mim Olha há que anos. engraçado isso, né? A gente Curioso, espera né? sempre o apoio mais materno, né? Não, no meu caso, meu pai já sabia há anos. Minha mãe não. Minha mãe tinha coisa muito da igreja. Então ela ficou, pensava, né, o que que a família dela ia dizer, o que ela tinha feito de errado. Então eu ouvi algumas frases muito pesadas da minha mãe quando eu me assumi. Porque, tipo assim, como assim, né? O que eu fiz de errado? Eu preferia que você fosse puta do que lésbica, por exemplo, qualquer coisa. Assassino, né? A gente ouve umas coisas É, é, que a é gente terrível. se indignar, né? É, é terrível, né. E aí mas muito pela culpa gerada por da igreja, desse tipo, né, de 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 forma como a religião apresenta as coisas. Então eu fui estudar também outros tipos de evangelho, que são evangelhos mais que abrangem mais, tem uma palavra específica que fala, que é um evangelho que aceita mais as pessoas. E você vai vendo que algumas, versões da Bíblia tem algumas traduções aqui em português ou que não era bem aquilo. Então você começa a estudar e você vai percebendo que não era bem aquilo. E só que para me libertar disso tudo, desde os 11 anos dentro da igreja, foi muito difícil. Então eu consegui me assumir mesmo, eu já tinha 30 anos já, pra você ter uma ideia. E a tua mulher também faz psicoterapia, não? Não, ela trabalha com outra coisa, não tem nada a ver, não é da área. Ia ser muito interessante isso, né? Que você começou a trabalhar com essas questões virtuais, né? A gente sabe, principalmente na pandemia, né? As pessoas Uhum. buscaram, de certa forma, suprir a carência, a falta de companhia, buscando relacionamentos virtuais e muitas vezes com resultados não tão positivos, né? Como é que você entrou, né, nessa área? Então, eu já tinha começado a fazer lives, a postar no Instagram antes da pandemia. Uhum. Então, tipo assim, acho que eu comecei a fazer a primeira live foi em 2019, se eu não me engano, final de 2018, 2019, por aí. Que a pandemia foi em 2020, né? Então eu já estava fazendo live já tinha um tempo antes. E eu percebi que não adiantava, por mais que eu amasse, que eu, né, amava fazer terapia, amava ajudar as pessoas, não adiantava nada se as pessoas não me conhecessem, né? Então não adianta eu ser boa se ninguém sabe que eu existo, ninguém sabe que eu sou boa. E a Claro. melhor vitrine hoje são as redes sociais. E por isso eu entendo a importância do posicionamento de um terapeuta também nas redes sociais. E hoje também ensino isso, né? Que eu sei essa dificuldade como foi no passado para mim. E comecei a fazer, a fazer lives, a postar. E no início foi aquilo, né? Tinha duas pessoas, minha esposa mais duas pessoas. Era assim. E foi, e foi crescendo, né? Não, mas assim, e aí começaram a vir as questões das relações virtuais, foi aí que Sim, vieram. começaram a vir questões de relacionamento. A maioria das perguntas era voltada para relacionamento. Tanto mulheres hétero quanto lésbicas, era relacionamento. A pessoa sempre estava reclamava, estava com uma dor, uma dificuldade, estava ruim, estava difícil, era relacionamento. Então eu fui percebendo como as pessoas tinham dificuldade de se comunicar e de se relacionar. A gente aprende matemática, química, biologia, mas não aprende relacionamento. A gente não aprende a lidar com o outro, a ouvir o outro, a se comunicar de uma forma que realmente não seja violenta, né? E eu fui percebendo essa necessidade, essa demanda e comecei a falar mais sobre esses assuntos. Quando entra a pandemia, o que que acontece? As pessoas ficam presas dentro de casa e aí eu falei: "Cara, o que que eu posso fazer para ajudar as pessoas?". E eu criei o projeto Lotus, que foi
projeto em que, durante 7 dias, gratuitamente, eu fiz um acompanhamento com as pessoas que estavam no grupo. Então, cada dia eu liberava uma atividade diferente para ajudar as pessoas a lidarem principalmente com a ansiedade naquele momento. E aí foi onde a coisa virou e as pessoas começaram a compartilhar, e aí, tipo, o negócio tomou uma proporção bem maior do que eu esperava, aí que realmente o trabalho começou a ficar conhecido mesmo. Você notou que o comportamento das pessoas mudou muito durante a pandemia? Em que aspectos, assim, que pontos? Acho que as pessoas estão muito sem saco, assim, sabe? Impacientes, né? As pessoas estão muito, assim, intolerantes, mais, né, intolerantes, impacientes, a ansiedade. O Brasil já era, antes da pandemia, o país com o maior número de ansiosos, né, ou pessoas com Uhum. ansiedade no mundo. Hoje, o número está absurdamente alto, devido a essa forma como a gente se organiza na sociedade, como a gente aprende que precisa pensar no futuro, precisa estar sempre lá, né, nunca está aqui. Então, as questões que ainda vão aparecer, que vão ser desdobramentos da pandemia, na psique das pessoas, nas emoções, estão muito latentes. As pessoas estão muito, assim, com uma sensibilidade muito grande. Então, qualquer coisa, a pessoa já é reativa com você, a pessoa já bloqueia, a pessoa já exclui, as pessoas não estão conseguindo muito dar conta, né, de lidar com as diferenças, com as rejeições, enfim. A gente nota isso muito politicamente falando, né? Esse momento, assim, a gente está numa época muito complicada politicamente, você não pode expor uma opinião, Não, porque que já te vem julgam que você é A ou que você é B, mas você pode nem ser, você pode ser H, mas não, mas já, né? nossa, e isso é um absurdo. Tem coisas. Eu nem coloco opiniões políticas porque eu falo, para quê? Né? Para eu me estressar? É Se quiser conversar complicado. comigo, a gente conversa aqui na sala da minha casa, né? O que, que eu acho, o É. que, que eu não acho. Então, eu sempre penso isso também, mas a gente, enquanto figura pública, qual é a nossa importância também de se posicionar, né? Em algum É, momento é importante. eu me posiciono mais sobre comportamento, situações, e não sobre pessoa X ou Y, né? Porque eu Uhum, acho que cada um tem o direito de optar, independente. uhum, Claro que eu questiono muitas coisas hoje, né, que vêm de cima, mas não coloco, eu não nomino, né? uhum. Eu coloco situações que eu acho que as pessoas têm que refletir sobre Sim, esse momento que a gente vive, né? Principalmente de mudanças. E falando em exato. mudanças, o mercado de trabalho mudou, né? Você falou Sim. de comunicação. Hoje a pessoa precisa se comunicar muito mais para ter Oh, resultados positivos. Você sim. trabalha essa área também, das pessoas no mercado de trabalho, além de relacionamentos? Sim, tenho trabalhado mais agora com essa área, principalmente de posicionamento no Instagram, de questão da pessoa saber vender, né? Saber se vender, porque as pessoas não sabem. É outra coisa que ninguém ensina. A pessoa sai formada em nutrição, sai formada em direito, mas a pessoa não sabe vender. A pessoa não sabe oferecer o seu próprio negócio, o próprio trabalho, a pessoa não sabe se posicionar no Instagram. Então eu fui vendo justamente como eu sofri lá atrás por por não conseguir, e é um meio que eu tenho aberto também para poder, orientar as pessoas, e isso envolve a comunicação, que a Sim. comunicação começa na escuta, não na fala. As pessoas, elas às vezes querem falar muito e você nem ouviu o que o outro está querendo te dizer, você nem entendeu. Então, as pessoas têm muito essa dificuldade, e isso atrapalha muito no trabalho, nas empresas. As pessoas querem colocar o seu ponto, que é o que a gente estava falando na internet, né? Eu quero colocar, Uhum. eu quero falar, eu quero. E a pessoa não quer ouvir. E sem ouvir, eu não construo realmente uma comunicação, um diálogo. Eu só vou dar palestra, entendeu? Então, eu vou dar um monólogo. E é essa a questão. Então, a gente trabalha a comunicação e por trás, Ana, da comunicação, muitas vezes a pessoa que não consegue se comunicar, às vezes tem uma baixa autoestima, tem uma timidez muito grande. A pessoa, por exemplo, hoje, minimamente, a gente precisa estar posicionado nas redes sociais. Daqui a pouco vai ter um metaverso onde a gente vai fazer entrevista online, entendeu? Verdade. Né? Então, a gente precisa, hoje é uma necessidade você saber utilizar as redes sociais também para trabalho e não só para diversão.
E, logicamente, a pessoa tem maioria, né, tem vergonha de gravar um vídeo, tem vergonha de se expor, e aí não consegue se comunicar de uma forma clara, de uma forma natural. E é essa proposta, né, que eu faço, das pessoas conseguirem se olhar e perceberem dessa forma de comunicação mais humanizada, em que eu não preciso ser chata para vender uma coisa para você, para te enfiar, sabe, para ficar falando, mas que tem outras formas de eu demonstrar aquilo que eu estou querendo dizer, de mandar a minha mensagem. E isso serve nas redes sociais, você pode também levar para o seu trabalho. Quando você aprende a se comunicar, quando você aprende a forma de falar que o outro vai comprar a tua ideia, né? A gente está vendendo ideias o tempo todo. Então, se eu não souber vender essa minha ideia, apresentá-la de uma forma atraente, eu não vou conseguir vender um produto, eu não vou conseguir aquela colocação na empresa que eu espero, enfim. Quais são os pontos principais para se vender bem na internet? Primeiro a gente precisa saber o que nos torna único, né? O que me torna único? Para que a pessoa tem, sei lá, quantos mil terapeutas. Por que que a pessoa vai me escolher e não escolher outros? Né? E um dos maiores erros é que a pessoa quer falar sobre as 1000 formações que ela tem. Mas você, enquanto cliente final, você não quer saber isso, cara. Você quer ser ajudado. Quer dizer, que está com problema, estou com ansiedade, eu quero resolver isso. Então, eu preciso mostrar para você, dentro de um mercado que tem N mil pessoas, né, com uma concorrência muito grande, o que me faz único. E como eu posso fazer isso? Mostrando o quão verdadeiro eu sou, o quanto eu posso ter essa capacidade de me conectar com você, de perceber o que você precisa. Isso a gente vai fazendo através do tom de voz, modulando a voz, falando. Quando eu chego mais perto de você, Ana, eu estou aqui falando com você. E aí você vai percebendo o quanto isso vai sendo diferente. Mas a gente também traz um pouco, né, da alegria ou de outras questões quando a gente vai modulando a voz, e, enfim, tem muitas questões que envolvem a comunicação verbal, não verbal, que a gente vai trabalhando. É interessante isso, porque a gente, por exemplo, vou fazer 55 anos. Ah, nem Eu parece. sempre, Estão é, eu vindo muitas sempre fui pessoas ao vivo aqui. eu sempre fui acostumada com a coisa presencial, né? O olho no olho, o tocar. Fiquei muito reticente ao fazer programas gravados, com entrevistados longe de mim, porque eu acho que é uma coisa mais fria, não tem aquela coisa, como é que eu posso te dizer? O olhar no olho, né? No presencial mesmo, no se tocar, porque como eu falo muito com a mão, o entrevistado está do meu lado, eu sempre falo, oh, meu, não sei o quê. É, do toque físico, né? E eu tive muita dificuldade, e eu ainda acho diferente isso. É diferente. Porém, Porque é um caminho que eu acho sem volta, assim, sabe? eu Acho também que acho. é uma ferramenta, a internet, ele é um meio maravilhoso para a gente se conhecer. Só que a gente precisa saber explorar isso. E olhar isso de um jeito que, putz, me permite alcançar pessoas, por exemplo, hoje a gente não está junto, a gente está longe, então nos permitiu estar aqui. Então eu adoro essa parte. Porém, a gente também não pode esquecer a importância de estar perto de Uhum. alguém, da importância dessa conexão quando você está fisicamente presente, porque é totalmente diferente de quando a gente está só online, né? Então, eu entendo a sua resistência, né, um pouco, porque muitas pessoas têm essa resistência. Ah, eu vou gravar vídeo, eu vou fazer para online. E esse é um pouco do trabalho. As crenças, o que que você acredita? Ah, não, eu acredito que é melhor ou no presencial, que eu posso olhar e falar com as pessoas. Porém, a gente pode criar uma conexão muito profunda, mesmo online. Olha que interessante. Você pode sentir que eu estou muito perto de você, mesmo a gente estando fisicamente distante. Mas você tem que estar aberto a isso, né? E isso que é o mais interessante. Você tem clientes que se sentiram meio abandonados, assim, por não ter o atendimento presencial? Nenhum, Nenhum. Todos se nenhum. adaptaram a isso? Todos se adaptaram a isso e hoje em dia eu não atendo mais presencial. Muito difícil, muito difícil. Por quê? Porque eu no início eu fiquei, caraca, mas como é que eu vou fazer hipnose online? Será que dá certo? Como é que eu vou fazer esse negócio? Fiquei, né, pensando, falei, porra. Aí eu fui criando a forma, né, de fazer e fui percebendo que
poxa, era totalmente viável, possível. E é muito bom, porque a gente não precisa pegar trânsito para se encontrar. A gente não precisa, tem que marcar a hora, ele tem que estar lá no outro lado da cidade para a gente se ver. Eu não preciso ter uma sala específica para poder te atender naquele dia, naquele horário. Então tem muitas facilidades. Você pode estar no teu trabalho, acabou o trabalho no horário de almoço, você vem e fala comigo. Então, coisas que se você fosse lá na Paulista me ver, você não ia conseguir. Então, era, né, a forma foi mudando. E as pessoas, como elas tinham muita resistência de fazer terapia online. Isso é fato. Mas elas Uhum. foram meio que obrigadas a fazer online. E elas viram que, olha, não é que dá certo, olha, não é que é bom, não é que é mais prático mesmo. Eu posso fazer dentro do carro, eu já fiz terapia com as pessoas em várias situações, você pode imaginar. Pessoa dentro do carro, pessoa na É. praça, a pessoa na praça, a pessoa dentro do carro, a pessoa saiu para falar no intervalo do almoço, enfim, N situações. Porque, na verdade, requer só um momento, né? Qualquer lugar é Uhum. lugar. Essa Tem isso. praticidade ajuda muito, né, hoje que tudo é tão rápido, né. Você falou dos pontos positivos da internet, mas a gente tem os pontos extremamente negativos, né? Desde a questão de golpes, até a questão de eu ser o que eu quero, né? Aquela pessoa que Uhum. não é aquilo que ela coloca em suas redes sociais, né? Isso é muito perigoso, eu acho, né? Eu já tive amigas que caíram em golpes, eu Quem já nunca, comprei né. coisa que não existia, até hoje eu estou esperando receber, né? Então, lidar com isso também é muito confuso, porque o brasileiro confia muito nas pessoas, né? Acredita muito, a gente tem uma coisa de crença muito forte, e lidar com isso é muito complicado. Como é que a gente trabalha isso, né? De não, de repente, não cair em determinadas ciladas. Então, nas questões de relacionamento, a gente vai vendo que o uso dos aplicativos das redes sociais, tipo assim, tiveram um boom enorme durante a pandemia. As pessoas Sim. não podiam se encontrar, as pessoas estavam solteiras, você acha mesmo que elas não iam ver ninguém, que não iam falar com ninguém? Nunca, né. As pessoas, né, estão lá, precisam resolver os problemas. Então, a galera começou a usar mais ainda as questões dos aplicativos. O Instagram não parece, mas é um dos lugares onde as pessoas vão se seguindo e começam a se falar. Nas minhas próprias lives, vários casais começaram nas lives, é muito engraçado. Os meninos estavam lá sempre, toda semana, começaram a sair juntas, enfim. Ai, que Então, interessante, é. por quê? Ponto em comum. Ponto comum. Gostava da Adriana, estava ali para estudar sobre relacionamento, sobre a cabeça, começava a conversar, aí via os comentários, e daí rolava, né? Só que aí você começa a conhecer um pouco mais a pessoa, porque você está ali sempre. Só que tem Sim, outras formas que é mais difícil, no sentido do aplicativo. Aplicativo a gente está lá e só pela foto, né? Gosto, não gosto, né? Aquele catálogo ali, digamos. Então, as pessoas precisam tomar alguns cuidados que são básicos, mas elas esquecem, porque elas sim. vão confiando na outra pessoa e esquece que elas não conhecem realmente essa pessoa. Então, umas coisas básicas é, gente, vai sair com alguém, marque em local público, principalmente que tenha câmeras, como shoppings, praças que às vezes podem ter câmeras, que é importante, que você está seguro. Outra coisa, manda a tua localização para um amigo, para amigos, para as pessoas saberem que você está ali naquele lugar, que você está com fulano, manda o nome da criatura, foto. Então, a gente tem algumas formas que a gente pode se blindar para evitar cair em golpes, para ir conhecer as pessoas de uma forma mais segura. Que as pessoas ficam tão empolgadas, né, que esquecem, muitas vezes, dos mínimos detalhes, né? São detalhes. Então, óbvio, as pessoas não fazem. Aí o que que acontece? A pessoa vai sair, aí a pessoa da foto, o cara, sei lá, tinha 40 anos na foto, agora o cara tem 60. Aí, tipo assim, o cara botou uma foto de 40. Então já aconteceu várias situações inusitadas, né? A pessoa não é a mesma da foto, ser fake, os fakes, né?
Tem muito. A pessoa, por exemplo, às vezes não ser igual na foto, tá muito filtro, né, tem muito filtro nas fotos, e pessoalmente não ser exatamente igual. Então, gente, faz uma chamada de vídeo antes de encontrar a pessoa, isso é básico também. Não encontra assim, que eu confio, não, gente, faz uma chamada de vídeo. Antes de você ir presencialmente ver alguém, faz uma chamada de vídeo. Mas às vezes a conexão que gera entre as pessoas é tão grande, né, talvez pela carência, também por outros fatores, que a pessoa, não, não precisa. Ela já se sente aqui dentro, abastecida ou aqui dentro de uma forma confortável que gera essa confiança e ela: "Não, não, besteira, não preciso fazer vídeo, não preciso nem ver, não preciso". Aí você chega lá, pã, entendeu? E tem aquela coisa dos relacionamentos que só são virtuais, né? As pessoas conversam e tem medo do encontro, tem medo de se relacionar presencialmente. Eu conheço gente que namora virtualmente, claro, tem a questão da distância também, mas que não se preocupa em procurar mecanismos de ir até a pessoa, de a pessoa vir até ela. Isso é muito louco na minha concepção. Mas por que isso acontece? Porque as pessoas se sentem abastecidas emocionalmente. Então, na verdade, a pessoa, será que ela quer um relacionamento mesmo ou ela quer alguém que dê bom dia, que dê boa tarde, que pergunte como ela está, que se preocupe com ela, que se importe, que ela possa falar os problemas, entendeu? Então, as pessoas às vezes utilizam namoros virtuais à distância como apoios emocionais para poderem seguir na vida, ou, enfim. E aí é onde a pessoa pode ficar suscetível a golpes, por exemplo. Também há situações, às vezes, de, de, de problemas, realmente. Porque se a pessoa pega alguém que que quer tirar algum tipo de vantagem, e ela sabe criar essa conexão, a pessoa vai cair e aí começa aquelas manipulações, aqueles processos, né? Onde, em alguns casos, a pessoa tira vantagem, enfim, né? Que aí já é a coisa mais absurda, assim, que pode acontecer. Mas é tão comum, né? A gente viu agora o documentário do Golpista? golpista do Tinder. É. Tem um programa na ID, que é Investigation Discovery, que é crimes.com. Então, é muito comum mulheres mais velhas que acabam se Uhum. apaixonando, né, em relacionamentos virtuais, e a pessoa pede dinheiro e ela manda. Então, tem umas coisas que você acredita muito, né? É você ser até inocente em determinados casos. Mas é porque, Ana, é a carência. Muitas vezes a carência faz isso com a pessoa. E quem é golpista, né, no caso assim, é uma pessoa que tem uma má índole ou mais intenções, ela sabe gerar uma conexão com você. Então ela gera primeiro essa conexão, ela vai te dar atenção, ela vai falar com você, ela vai se mostrar como você é importante, vai estar ali presente, e muitas vezes essa pessoa não tem isso na vida dela, não tem. É. Então ela acha esse ponto de apoio emocional, que está muito vinculado a questões emocionais que faltam na vida da pessoa. E ela acha alguém que dá toda essa atenção, que faz tudo isso para ela, ela fala: "Nossa, eu achei, eu posso confiar nessa pessoa". E aí, onde ela vai querer encontrar a pessoa, aí é onde a pessoa começa a pedir, fala: hoje eu estou triste, por quê? Porque vai vencer uma conta minha aqui, eu não vou ter condições de pagar, e não sei o quê". E aí a pessoa: tadinho, mas quanto você precisa? Eu quero te ajudar". Por quê? Porque essa pessoa está em crédito com você. Porra, ela tá te dando carinho, ela tá te dando atenção, ela te ouve, ela pergunta como é que você se sente na obrigação inconsciente de retribuir para essa pessoa alguma coisa. Quando ela te pede, você vai retribuir. E foi isso que aconteceu com o golpista do Tinder, numa proporção muito maior. Mas a pessoa vai instalando gatilhos nas vítimas para que ela depois possa pedir. Tem os gatilhos da conexão, né? Você cria conexão, depois você demonstra lá, a pessoa entra no Instagram da pessoa, vê, nossa, mas olha só fotos bonitas, o cara é igual o do golpista, só fotos com os bilionários, fotos de É. carro, né? Então ele demonstra que ele tem uma situação X, econômica, social. Ele levava as vítimas também a encontros muito grandiosos, muito aquém do que elas poderiam fazer, do que elas poderiam pagar, enfim. E aí
ele simplesmente vai ali fazendo isso, vai tendo crédito com essas pessoas. Pô, mulheres que nunca Usando o tinham dinheiro andado... de uma para conquistar outra, né? Sim, ele fazia isso. Para quê? Gerava crédito com essas mulheres. Ela, porra, eu levo você para andar de jatinho, tu nunca andou de jatinho? Caraca, esse cara eu quero me casar, esse cara é maravilhoso, mandava flores, era romântico. Então, muitas dessas vivências, essas mulheres nunca tinham tido. E, logicamente, no caso do golpista, é uma outra proporção. E no caso das pessoas, os mortais, né, as pessoas normais, são outras proporções. São menores, mas também acontecem. Então, é muito importante a gente perceber que essas pessoas, como elas vão fazendo esses pontos para criar essa forma de manipular. Isso também, pessoas em relacionamentos abusivos, com narcisistas, também acontece. Sabe o que eu acho interessante? O pós de tudo isso, né? Como é que fica a pessoa após sofrer tudo isso? Tem gente que cai 2, 3 Emocionalmente vezes no mesmo acabada. golpe. A pessoa fica emocionalmente assim muito debilitada, muito sensibilizada. E aí é onde a pessoa lá acredita que vou pendurar as chuteiras, relacionamento não é para mim, ninguém presta. Então você precisa fazer um trabalho emocional muito grande de recuperação, fortalecimento emocional para que essa pessoa consiga se colocar na vida de novo. E eu já peguei muitas mulheres vindas de relacionamentos abusivos, relacionamentos com narcisistas, tóxicos, enfim. Então essa pessoa vem tão psicologicamente acabada, né, que ela não se reconhece capaz de ter um relacionamento bom com alguém, que alguém vai querer. Ela não se vê bonita, ela não se vê inteligente, porque a manipulação é pegar tudo aquilo que a pessoa tem de bom e fazer ela não acreditar mais que ela tem aquilo, né? A gente notou também que com a pandemia houve muitas rupturas, né? Muitas separações, aquela coisa, o conviver, né? Muita gente que não se conhecia, né? Estava casada há 10, 15 anos. Eu tenho amigas que não aguentaram durante a pandemia os casamentos, né? Porque aí elas começaram a conhecer o outro. Aquilo que você falou, as pessoas têm preguiça, né? De conhecer o outro. As pessoas elas acabam tendo relações, assim, às vezes muito superficiais, né? Que aí é onde o Bauman vai falar dos relacionamentos líquidos, que é esse momento que a gente está vivendo. Então, quanto que a pessoa está disposta a realmente vou entrar com você, Ana, e vamos construir uma vida junto aqui? Ou, primeiro problema, não te quero mais, né? Aí eu vou ser o Fábio Júnior, a Gretchen, que casa 20 vezes, que é mais fácil trocar do que consertar, do que aprimorar, do que ter que olhar os defeitos da pessoa e ter que falar, puta, né? Como é que eu vou conviver com isso? A gente tem a ilusão de que trocando vai ser mais fácil, só que a gente troca o outro, mas não se troca, né? Troca o problema, né? Vem outro problema. Vem Na outro verdade, você troca um problema. problema por outro. Pois Qual, é, então muito tem a ver com isso. qual o segredo que é que Hum, existe de um bom né? relacionamento? Paciência. Principal. Paciência, cara, tem que ter paciência. Paciência com você, com a tua própria cagada, que você também, né, erra. Sim, claro. E eu acho que é esse olhar, assim, trabalhar essa aceitação. Não aceitação passiva no sentido de: "Ai, faz comigo tudo e tá tudo bem", não é isso. Mas é a aceitação de olhar o outro e ver: "É, a Ana é assim. Como é que eu posso lidar com a Ana assim?". E não ficar lá: "Porra, Ana, mas você não podia ser assim, você tinha que ser assado, mas você tinha que fazer não sei o quê". E aí você não dá conta de fazer isso. E aquela coisa, às vezes a pessoa se sujeita muito ao outro com medo da solidão, da perda, né? E você acaba se anulando Sim, totalmente. Você vira outra pessoa. aí é quando os relacionamentos não são saudáveis, né, são totalmente disfuncionais e pode ir para o abusivo, para o tóxico, enfim. Mas acredito que os relacionamentos saudáveis, né, para a gente identificar, é você continuar tendo vida própria. Esse é um primeiro ponto muito Uhum. importante. E as mulheres tendem a não terem vida própria, elas se abandonam, abandonam os amigos, abandonam a profissão, abandonam tudo e vive ali pelo relacionamento. Elas começam a virar satélite, né? Elas orbitam
ao redor da pessoa. E aí é onde a gente tem um problema, porque a falta, a ausência de uma vida própria torna a pessoa menos interessante. E isso não é saudável, porque eu vou sentir faltas que eu vou cobrar de você que me reabasteça, que me dê aquilo que está faltando, mas você não tem como. Por exemplo, por mais que você me ame, por mais que eu te ame, você me ajudar a me sentir realizada profissionalmente se eu não estiver fazendo aquilo. Sim. Então, eu olhar e entender o que é importante para mim. Além do relacionamento, a gente tem pelo menos umas 9 outras áreas da vida que a gente precisa cuidar. E quando eu entendo que o relacionamento não é tudo, mas que pode ser a prioridade, mas prioridade não é exclusividade, então eu cuido mais do relacionamento, mas eu também cuido das outras áreas, eu começo a ter uma vida própria, uma vida que vai além dos relacionamentos, amigos, trabalho, saúde. Aí eu começo a equilibrar as coisas. Agora, se eu estou abandonada, parei tudo e só vivo em função do relacionamento e eu percebo que eu não tenho amigos e que eu estou ali em função da família, dos relacionamentos, eu provavelmente vou ter algum problema em algum ponto, depressão, algum tipo de questão. Por quê? Porque não existe como um relacionamento suprir todas as demandas que eu tenho na minha vida. Na verdade, o segredo é o equilíbrio, né? Tá aí, você equilibrar as coisas, você colocar, ver as coisas com a mesma importância, né? Tanto os amigos, quanto o relacionamento, quanto o trabalho, quanto a família. Né? Mas tem pessoas que não conseguem. Às vezes ela acha assim, Mas é não muito preciso ter difícil, amigo. né? Não preciso ter amigo, eu já tenho um relacionamento aqui, eu nem É. preciso sentir falta de ninguém. Então, às vezes, a pessoa já está numa simbiose tão grande que ela não percebe que existe vida além do relacionamento. E o problema é, se separa, como é que fica essa pessoa? Se um dos dois morre, como é que fica essa pessoa? Entende? Esse processo, às vezes, de individuação, ele é muito importante, Claro. que as A pessoas gente, não têm. a gente vê isso com casais mais velhos, né? Morre a mulher, depois de um tempinho, o marido morre também, É, porque ele não vê mais qualquer tipo de sentido na vida. E esquece que sim. tem filhos, netos, Sim, é né? porque não tem vida Amigos. própria mais, não tem mais vida própria. Então, a Né? mulher que deixa de ter uma vida própria, ela se torna muito mais frágil, muito mais fraca. Então, se eu deixo de ter uma vida própria e tendo a estar com uma pessoa que tem atitudes abusivas, que quer me controlar, é o casamento perfeito, entende? Porque aí eu não tenho rede de apoio, porque eu me afasto dos meus amigos, que é isso que o abusador ele vai fazendo. Mas às vezes nem é um relacionamento abusivo, às vezes é só mesmo disfuncional, codependente, e a gente se afasta de todo mundo. Então é muito importante olhar isso, né? Um dos pilares para a gente estar com um relacionamento saudável é a gente estar bem com a gente, é a gente ter vida própria, é a gente manter a autoestima e não cobrar que o outro me dê coisas que eu que sou responsável por ter, por fazer. Esse é um dos maiores erros dos relacionamentos que eu percebo, né, no trabalho com as pessoas. Entenderam? Recado dado? É, a questão do autoconhecimento, do se gostar, né? Do muitas vezes aceitar determinadas coisas em você, né? Muitas vezes a gente não aceita, ai, não aceito. Não, você é assim. Trabalhe isso desde que seja positivo na sua vida. É, você é uma pessoa, eu sou uma pessoa impaciente, mas a minha impaciência às vezes é positiva em determinados aspectos Uhum. e negativa em É, outros. eu Então, eu sempre tenho que digo isso. tentar Não existe equilibrar defeito isso. e qualidade, Não, porque se eu usar a impaciência para uma coisa, putz, você vai ser muito mais proativa, você vai fazer as coisas, você vai resolver problema mais rápido. Agora, se você usar essa que chamamos de impaciência para outras coisas, às vezes que precisa esperar mais, aí você vai ter problema. Então a gente tem recursos, formas de ser, de lidar com as coisas. Dependendo como eu uso essas ferramentas, digamos assim, esses recursos, eu posso ter um resultado A ou um resultado B, eu posso ter um problema, eu posso ter uma solução. e, oh, nosso tempo chegou ao fim, mas eu tenho certeza que nós demos chacoalhões em muitas pessoas, né? Como forma de você se olhe no espelho e converse com você, né? Veja onde está o seu problema. Se você achar que você não é capaz de resolvê-lo, procure uma ajuda profissional, né? Responsável. Saiba escolher um bom profissional. Então, o caminho é esse. Dri, Sim, obrigada. eu Adorei que nosso agradeço papo.
Também. Vamos repeti-lo várias vezes. Quando quiser. Se Deus quiser. Muito sucesso para você. A gente divulgou aí suas redes sociais para as pessoas buscarem ajuda, se precisarem, né? E que acompanhem o seu trabalho. Um beijo. Obrigada, viu? Eu que agradeço, querida. Um beijo para você, um beijo para todos. Gente, muito obrigada mais uma vez pela sua companhia. Na semana que vem a gente vai ter mais um papo tão gostoso quanto esse, tenho certeza. Um beijo e até lá.